TV Marte, contato pelo Zap 15 997 72 51 56. Olá, meus amigos internautas, tudo bem aí com vocês? Gente, não vai esquecer, hein? Nós temos um encontro marcado aqui na TV Marte, quinta-feira, no programa Papo Reto, hein? Conto com vocês. Até lá. Tchau. TV Marte, de Tietê para o mundo. Oi, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Mais uma semana e vai estar comigo esta semana o Dr. Osmar. Nós vamos dar sequência, vamos dar início a uma série falando sobre mulher, as conquistas, a cidadania, tudo que envolve mulher. Aguarda um minutinho, eu volto já. Voltamos, e olha só quem tá aqui comigo. Fala, doutor Osmar, quanto tempo, né? Tá louco, viu? A gente fica gravando um monte de programa assim e a gente não se vê. Estávamos de férias, né? Estávamos férias, de férias. Sabe aquele tipo férias eternas que não paga, acaba mais? A gente procura esse homem, não encontra. Mas e aí, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui, prazer estar em contato com vocês novamente, batendo um papo, né, Valéria? Nossa Senhora, vamos conversar delícia, um pouco, né? Sobre a evolução da conquista da cidadania pelas mulheres, não é isso? Nossa, olha, tem tanta coisa para falar que nós vamos começar falando hoje. Vai ser uma série de 4 programas. Então, meninas, durante 4 meses não percam um programa, por causa que esses programas são fantásticos, porque vai falar sobre a evolução da mulher brasileira, tá? Nós vamos começar do macro para o micro, mas é aquela coisa, vamos falar assim, das conquistas das mulheres, o que fez com que a mulher tivesse um patamar, no patamar que está, né? Mas para isso nós vamos começar da seguinte forma. Hoje o tema será do matriarcado ao patriarcado, tá? Eu venho estudando isso há muito tempo. Por causa das deusas, da mitologia grega, tudo que acontece com a mulher juntamente com as deusas, porque todos nós temos uma deusa que é referência, tá? Isso é estudado. Mas agora nós vamos falar da parte, né? Vamos da parte científica, o que acontece, o que aconteceu com a mulher. Por que do matriarcado ao patriarcado? O que houve? Muito bem, Valéria. Realmente, a ideia nossa é transmitir às pessoas noções de como foi o reconhecimento da cidadania das mulheres ao longo da história da humanidade, não é? Então, algumas pessoas questionam, mas o matriarcado seria melhor que o patriarcado? Tá, um sistema matriarcal é melhor que um sistema patriarcal? Afinal de contas, existia um sistema matriarcal ou é mito, não é? Então, para a gente fazer uma abordagem sobre isso, vamos começar na pré-história, tá? Muito bem, a pré-história, ela começou mais ou menos há 2,5 milhões de anos atrás. Então, pouco, né? Nada. Então nós estamos aqui falando daquele período ainda que a humanidade não era desenvolvida como nós, né? Anterior à Idade da Pedra, inclusive, em que o ser humano, vou usar o termo acasalamento, tá? Percebam que nós estamos numa fase do início da humanidade, há 2.500.000 anos atrás. Então não tinha conceito de pai, de mãe, de nada, tá? Vamos ver isso. Ótimo. Nesse período, a cópula, a relação sexual se dava por afeto. Certo? A fêmea tinha afeto por um homem, certo? E copulavam. De repente, no dia seguinte, tinha afeto por outro homem, certo? Atração, alguma coisa, ou o homem, e copulavam. E, periodicamente, ciclicamente, a mulher engravidava. Mas percebam que nesse momento da história da humanidade,
não havia ainda a concepção da ideia de que a gravidez foi fruto da cópula, da relação sexual. Então a mulher era vista desde então como uma espécie de deusa, porque ciclicamente ela gerava um filho. E mais do que isso, ela também criava o alimento para o filho. E isso era uma coisa inexplicável. Então o filho vinha ao mundo sem ter menor relação com o pai. Era a mulher que do nada, entendeu? Milagrosamente engravidava. Tá? Então, veja bem, nesse período, o relacionamento de família, não existia esse termo família, tá ok? O termo família, nós vamos ver daqui a pouco, foi criado em Roma. Então, nós estamos falando de milhões de anos antes da escrita. Mas posso fazer um adendo? Isso daí é muito interessante, porque na carteira de reservista não tem o nome do pai, é só o nome da mãe. Sim. Até hoje, então. Sim, sim. Até hoje. Sim. Porque falam que a mãe é conhecida. Sim. Sim. O pai pode ser qualquer um. Sim, sim. Né? Nesse sistema. Em que era o afeto que levava a cópula, então tinha relacionamento com várias pessoas. Mas não é pelo fato de ter relacionamento de uma mulher ter relacionamento com vários homens é que não se sabia quem era o pai. É que não tinha concepção de que o pai tinha participação na gravidez. Certo? Então aí como é que era feito o clã naquele momento? Filho de quem? Dela. Então tinha aquele grupo de pessoas que pertenciam àquela mulher. Aí nós temos assim uma visão de um sistema matriarcal, onde a mulher é o centro. Aí o que acontece? O homem ele sai para caçar e sai para caçar, colher alimentos. A humanidade nesse período ela é nômade. Acabou o alimento aqui, acabou caça, muda. Acabou o alimento aqui, acabou caça, muda. Mas com o número de filhos, as mulheres ficavam normalmente em cavernas. As mulheres é que ficavam para cuidar dos filhos. Os homens iam para a caça, né? Para a caça e colher alimentos. Aí, num determinado momento, a mulher que ficava cuidando dos filhos, às vezes eles traziam animais muito novos e prendiam em casa para crescer. E a mulher começa a perceber que aqueles animais procriam. E com o tempo também, a mulher começa a perceber que os frutos que os homens trazem, quando é jogado a semente na terra, ele germina e dá frutos. Nesse momento, né, nós estamos falando assim de uma forma bem sintética, né? E essa evolução de descobrir que o animal procria, que pode ser domesticado, que a planta produz frutos, ele demorou algumas milhares de anos, não é de uma hora para outra, certo? Então aí nós já estamos já no período da pré-história, né? Entre o neolítico e o paleolítico, que é da pedra lascada, etc. Tá? Aí quando a mulher ela descobre, ela começa a descobrir a agricultura, certo? Com essa descoberta da mulher, ela começa também a exercer uma certa pressão, entre aspas, que não é bem pressão, desperta a consciência daquela comunidade, né, pré-histórica, de que não há tanta necessidade de estar mudando de lugares, de ser nômade, porque dá para domesticar animais, criar animais, plantar e colher. Mas só que ainda não tinha uma certa concepção de que as sementes plantadas, germinadas, começaram a ver a terra também como uma deusa. Como
A mulher era uma deusa, porque ela, puxa, do nada ela cria gente, do nada ela cria alimento e alimenta a cria, não é? Então daí a terra recebe uma denominação feminina, porque se é a mulher que gera a vida e a terra gera alimentos para manter a vida, então a terra também é feminina, entendeu? Aí vem a deusa terra, não é? E a mulher passa a ser a deusa mãe da terra, não é? Muito bem, nós estamos então aí num determinado momento em que ainda não existe essa relação do pai, né, com a paternidade. Então o pai não estava nem aí com o filho, mulher que, né, muito bem. Aí nós estamos em torno do ano 3000, mais ou menos, não é? Com a descoberta da escrita. Com a descoberta da escrita, nós saímos da pré-história e entramos para a história, certo? Então aí, o que acontece nesse momento? Descobre-se que a mulher que não tem relação sexual não procria. Começa a surgir a ideia de que o filho é do homem. Porque se o homem não tiver relação sexual, a mulher não gera filho nenhum. Então aí começou a mudança. Aí começa uma nova percepção. E chegou a um radicalismo de que a mulher era apenas uma espécie de incubadora. O filho é do homem, certo? A mulher não tem nada a ver, ela só incuba, porque o filho é do homem. E nesse momento, casam-se várias situações. Veja bem, está descoberto, criado, inventado a agricultura, não precisa estar mudando de espaço constantemente, baixa o sedentarismo, aliás, começa, né, o sedentarismo, não é? Olha, se eu plantando aqui, coisa e tal, eu preciso ter um domínio sobre esse terreno, não é? A geografia. Isto é meu. Aí começa em termos de propriedade. A partir desse momento em que você tem que dizer que esta propriedade é minha e tudo que está nela é meu, e então a mulher é minha e o filho principalmente é meu. A mulher eu posso descartar, mas o filho não, ele é meu. É minha propriedade. Com a propriedade vem a questão da herança. Para quem eu vou deixar? Tem que deixar para um filho meu. E aí começa a surgir a ideia de monogamia. Mas perceba que é uma monogamia feminina, ou seja, monogamia para a mulher. Se a mulher tinha relação sexual com vários homens conforme o afeto, agora ela passa a ser obrigada a ter relação sexual somente com aquele homem, para que os filhos gerados sejam daquele homem. E o homem por si, ele não exerce essa bigamia, essa monogamia, porque ele está livre. Entendeu? É o que acontece no Oriente Médio. Entendeu? Então, veja bem, nós temos então aí uma evolução desse relacionamento de maternidade e paternidade, num determinado momento que a mulher, quando a gente vê as deusas antigas, descobertas as primeiras imagens de Deus, de mulheres deusas, não é? Então, nós estamos falando de um período que a mulher era uma deusa porque ela era a mãe natureza que do nada gerava um filho e amamentava. Passa agora para um momento que o homem acha que o filho é só dele, que a mulher é um mero receptáculo, não é? Para
produzir o filho. E aí, com o sistema que é inventado, se hoje nós temos civilizações, cidades, vem da importância, a importância se deve à mulher que ficou e foi vendo que dava para criar, domesticar animais e dava para gerar alimentos, então dava para ficar no lugar, entendeu? E até hoje isso daí, lá no nosso inconsciente ainda está funcionando, né? O cara quando fala assim, eu vou jogar bola com os amigos, não, mas, entendeu? A mulher, ela quer trazer sempre para dentro de casa, sempre para dentro de casa, não é? Vem de lá, por que ter que viajar, por que ter que deslocar, sendo que aqui temos? E cria-se uma sociedade, né, um pouco anterior a essa passagem, que é o seguinte: como não há necessidade de estar mudando, procurando novas cavernas, e há também o domínio da pedra como utensílio, coisa e tal, começa a se produzir habitações, né, com material que eles podiam fazer, tendas, com material que eles podiam fazer. E essas habitações normalmente são construídas em círculo em torno de uma fogueira. A fogueira, ela também distribui luz e sabedoria para todos, então é sempre em círculo, né? De onde até hoje nós fazemos justiça restaurativa em círculo, certo? Porque ali tem um centro que é distribuído toda a energia por igual a todos, não é? Não existe superior hierárquico e nada. Então elas sentavam em círculo, todos os problemas dali eram resolvidos em círculo. E nessa comunidade, ainda como os filhos eram determinados pela mulher que gerava, não é? Elas vão criando clãs onde a mulher é que era a referência. E okay? aonde que mudou tudo isso? Essa mudança ela é interessante porque ela vem evoluindo ou modificando, eu não sei até onde é a evolução, mas modificação com certeza, ao longo da história, e ela vem dentro de um ambiente que vem criando vários contextos e teorias também, crenças, sobre a superioridade masculina, tá? A partir do momento que ele pode gerar filhos através da mulher, não é? Ele começa então a se apoderar, e como ele é que vai para a guerra, é ele que guerreia, é ele que defende, quando cria o espaço de propriedade dele, aqui é meu, entendeu? Então ele é o forte, é ele que defende, é ele que tem a força. A mulher, contextualmente, ela cuida da criação dos animais domésticos e da agricultura, certo? Então gera uma hierarquia, tá? Aí o que acontece? É interessante observar que o termo família, nós vamos ter no Império Romano, na antiga Roma, é um termo latino, vem de familiare, entendeu? E o que é que significa esse termo familiare, tá? Ele significa escravos de minha propriedade. Certo? Ai, meu Deus! Pois é. Aí vem umas coisas aqui na cabeça, assim, sabe? Que você vai trazendo para cá. Nossa Senhora, e tem né? que trazer para cá. Por isso que família é bom em porta-retrato. Não existe aquela? Família é bom em porta-retrato. Matou a saudade. Ai, que saudade! E pronto, acabou a saudade. É por isso? Não é. Ai, família, desculpa, hein? Observe o seguinte, olha. Vamos falar um pouquinho sobre Roma. Número muito grande de países do mundo praticam o direito romano. Uhum. O Brasil é um deles. Brasil, França, Itália, Alemanha, Argentina são países que praticam o direito romano. E tem outros países que praticam outros tipos de direito, os Estados Unidos, assim como a Inglaterra, um direito anglo-saxão, tá? Muito bem, qual é a diferença entre esses direitos? Não é? É que um é codificado e outro é pelos costumes. Mas vamos pegar o direito romano.
A civilização romana foi extinta há muito tempo. Mas o direito romano prevalece até hoje. Então, quando você fala em usucapião, isso vem do direito romano. Certo? Contratos de compra e venda vem do direito romano. Tá? Tudo que você possa imaginar que você fala agora, por isso é costume entre advogados, né, pessoal, usar termos latinos, que o latim era a língua romana da época, entendeu? Né? Sine qua non, sem o que não é possível, entendeu? Vara, por que primeira vara, segunda vara? Tudo, tá? Vem lá, na locação, locatácio, entendeu? Contrato de locação que a gente faz, de aluguel, coisa e tal, direito romano, certo? Então, é impressionante como que o direito romano, entendeu? Sobrevive e é vivo no mundo, Alemanha, Brasil, Itália, França, entendeu? Como que ele sobrevive, entendeu? Tudo que você vai fazer, você faz um contrato, você faz usucapião, ou você faz um comodato, tudo é o direito romano. E eu estou falando isso por quê? Porque é uma cultura romana que sobrevive. E quando eu falo para você de família, familiare, que é um conceito de escravidão da propriedade, entendeu? E você vê que ainda temos essa cultura que sobrevive, entendeu? Então, nós temos ainda homens que acham que a família é propriedade dele. Entendeu? Lógico que na época do Império Romano, né, da antiga Roma, né, que Roma caiu em 476 depois de Cristo, se não me falha a memória, a família, aí que é criado o termo família. Tanto é que a Bíblia, no Antigo Testamento, as Bíblias originais, entendeu? Eu acredito até que a maioria das Bíblias são assim. Tem Bíblias aí que são traduzidas que tem termo família no Antigo Testamento. Não pode ter termo família no Antigo Testamento, porque não existia essa palavra e não existia essa concepção de Bíblia, de família. O que existia era a concepção de tribo, as 12 tribos de Israel, né? Clã e patriarcado. O que era patriarca? O patriarca era o chefe do clã, entendeu? Então nós temos os 3 grandes patriarcas bíblicos, né? Abraão, Jacó, Isaac, não é isso? Então, que eram chefes de clãs, não é? Então, na época não existia. Então, tem algumas traduções bíblicas que usa, né? Família de fulano, família de Beltrano, para que as pessoas de hoje entendam, mas não existia o termo família antes do Império Romano, certo? Muito bem. E esse poder patriarcal do homem no Império Romano, ele era elevado ao mais alto grau. Ele tinha poder sobre a mulher, filhos, escravos e empregados. Inclusive sobre a vida. Ele podia matar a mulher ou vender a mulher como escravo. Ele podia matar o filho ou vender o filho como escravo. Porque entendeu? Era a propriedade dele. E a lei do Estado não podia invadir a privacidade do dominus, do domínio dele. Entendeu? Entendi. Então, na rua, se ele mata alguém, tá? Que não é da família dele, ele poderia ser condenado por assassinato. E para a mulher isso daí foi uma porcaria, né? Agora, dentro de casa, ele podia fazer o que ele quisesse. Mas não só com as mulheres, com os filhos também, com os empregados também. De repente ele podia transformar um filho dele, que por algum motivo, ele podia transformar aquele filho em escravo e vendê-lo como escravo. E me diz uma coisa, tá? A gente vai ter que finalizar, tá? Desse matriarcado ao patriarcado, isso vive, nós temos até hoje, certo? Sim, sim. Tá? Temos até hoje. E o que você conclui para a gente fechar esse primeiro episódio da série, para a gente dar continuidade, vamos deixar um gostinho de quero mais? O que a gente pode falar para o povo, para o pessoal entender um pouco que
é tudo costume, tudo vem de lá de trás e tudo não é nada daquilo que a gente pensa. Porque não passam isso tudo pra gente, né? Na verdade é o seguinte, a história da humanidade, ela cria culturas, não é? E nós somos frutos dessas culturas. Então, veja bem, nós começamos essa série de 4 programas falando de como começou num dado momento em que a mulher era o centro e passou para um momento que, através da propriedade, certo? O homem passou a ser o centro de todas as decisões, o centro do poder, certo? Muito bem. Essa transição, ela não se deu somente aí, ela se deu também em outras situações, certo? Uhum. E no próximo programa, nós vamos falar de algumas comunidades que existem ainda hoje no mundo, que é matriarcal. Certo? Em que a mulher é o centro. E aí nós vamos falar também sobre diversos tipos de matriarcados. Certo? Diversos tipos de matriarcados. Então, o próximo programa a gente vai dar uma continuidade e no 4º programa nós vamos fazer um fecho que nós vamos ter uma visão ampla da conquista da cidadania pela mulher brasileira. Nós começamos lá atrás e depois o que acontece? Já que o homem virou o centro de tudo, a mulher foi subjugada, certo? A mulher foi esquecida, né? No Império Romano, a mulher ela sofreu pra caramba, exatamente. né? E como que hoje a mulher pode, por exemplo, dirigir? Por exemplo, se candidatar. Certo? Então nós vamos passar por esse processo. No próximo programa vamos falar de algumas comunidades que ainda hoje existem, como que é o regime lá dentro, e vamos falar também sobre o início da luta da mulher pela igualdade de direitos e obrigações. É isso aí, gente. Lembrando que a mulher, ela simplesmente, não é que ela está lutando, né? Eu acho, ela está procurando o seu espaço que foi perdido lá atrás, né? Também. É isso que está acontecendo. Também. Então, meninas, olha só, meninos também, viu? É para prestar atenção em tudo isso, porque muita coisa é importante para vocês saberem por que a mulher ela busca tanto o espaço dela dentro de uma sociedade. Porque ela tinha e tiraram. Então agora nós estamos buscando de novo. Certo? E, gente, mês que vem tem mais, então não perca, deixa já agendado. Programa Mulher, Dr. Osmar, falando sobre mulher e a cidadania. Tá certo, Dr. Osmar? Passa tão rápido, né? Meu Deus do céu! É muito assunto para pouco tempo. Vamos fazer um ao vivo, daí a gente fica o dia inteiro falando. É isso, vamos conversar. Tá certo? Eu te agradeço muito de coração pela sua presença mais um mês, certo? Lembrando que esse mês ainda é março, mês das mulheres, né? Exatamente. Não que todo dia é dia da mulher, dá licença, todo dia é nosso dia, é dia do homem também, eu não posso falar nada, viu? É todo dia de todo mundo, porque somos seres humanos e é todo dia nosso dia, certo? Mas eu te agradeço de coração, um beijo no seu coração, um beijo no coração de cada um que está nos assistindo e até a semana que vem. Até a semana que vem. Beijo. Tchau. Oi pessoal, estou aqui para convidar vocês para conhecer a nossa cozinha Sabores da Vida na sexta-feira. Não deixe de conferir nossa receita que está deliciosa. Toda sexta-feira na TV Marte. Esperamos por vocês. Até breve. Um beijo no coração.